Nas décadas de 1970 e 1980, mais de 100 famílias na Califórnia tiveram suas casas saqueadas pelo mesmo homem. Muitos deles acordavam no meio da noite com uma lanterna cegando seus olhos. Este homem sempre ficava de pé sobre a cama das vítimas usando uma máscara de esqui preta. Em algumas ocasiões, ele colocava uma faca na garganta das vítimas e em outras apontava uma arma em suas cabeças, exigindo que eles fizessem o que ele dissesse, isso, claro, se eles quisessem se manter vivos. Fato é que em questão de poucas horas, esse homem acabava com diversas vidas e em seguida saía correndo pelas ruas da cidade. Ao todo, 51 mulheres foram violentadas em suas próprias camas, sendo que em muitas ocasiões seus maridos e filhos tinham que presenciar o fato. Oficialmente, ele matou 12 pessoas, mas a polícia garante que a contagem de mortes pode ser muito maior. O homem viajava por toda a Califórnia, durante suas viagens saqueava casas e deixava um rastro de sangue por onde passava. Durante seus roubos e assassinatos, ele mudava seu estilo de matar e deixava pistas enganosas para despistar a polícia. Ao contrário da grande maioria dos serial killers, não havia conexão entre as vítimas e por isso a polícia não conseguia prever seus próximos atos. O pior de tudo é que os sobreviventes tentavam seguir em frente com suas vidas, mas muitos deles recebiam telefonemas anos depois dos ataques. Nesses telefonemas, ouvia-se um sussurro ameaçador que dizia: "Lembra de quando jogamos um jogo?" Em 1986, os assassinatos pararam misteriosamente e a trilha da polícia esfriou, o que significa que por décadas o serial killer esteve à solta. Na época, a polícia o chamava de Estuprador da Área Leste, ou ER, para abreviar. Ele também era chamado de The Original Night Stalker, que em tradução literal quer dizer o perseguidor noturno original. Durante anos, a verdadeira identidade do ER foi um mistério não resolvido e os moradores da Califórnia não conseguiam pensar em mais nada além disso. Por 44 anos seguidos, o Departamento de Polícia do Condado de Sacramento recebeu telefonemas de pessoas que acreditavam ter informações sobre o ER, mas nenhuma das suspeitas foram confirmadas. Acontece que uma escritora freelancer chamada Michelle McNamara começou a investigar esse caso arquivado por conta própria. Em 2006, ela começou um blog e podcast chamado True Crime Diary e compartilhou pistas com uma comunidade de detetives da web. Em 2013, ela escreveu um artigo sobre o estuprador da Área Leste na revista Los Angeles, chamado Nos Passos de um Assassino. Ela deu a este assassino o apelido mais apropriado, o assassino do Golden State. Ela começou a escrever um livro chamado I'll Be Gone in the Dark, onde entrevistava detetives e diante disso compilou informações em várias jurisdições que nunca haviam sido reunidas antes. Nesse sentido, ela conheceu um investigador do Departamento da Polícia do Condado de Contra Costa, chamado Paul Hollis, e juntos eles compartilharam teorias e informações sobre como poderiam pegar o assassino. Em 2016, Michelle McNamara faleceu repentinamente enquanto dormia, mas antes de morrer ela disse ao marido que a única coisa que queria era que o assassino do Gold State fosse pego. Depois de passar um tempo de luto, seu marido Peyton Oswald contratou ajuda para publicar o livro da esposa. O livro foi publicado em fevereiro de 2018. Durante a escrita do livro, uma das muitas pistas que Paul Hollis discutia com McNamara era o potencial de evidências de DNA encontradas em novos sites de genealogia. Nesse ato, Hollis pegou o DNA de kits de estupro antigos e passou por um banco de dados online de genealogia. Para sua surpresa, o DNA combinava com o seu primo distante, um primo de terceiro grau. Juntamente com uma força-tarefa, ele conseguiu reunir evidências suficientes para encontrar esse homem. Em abril de 2018, a polícia invadiu a casa de Joseph James DeAngelo. Joseph James DeAngelo teve uma vida bastante normal durante a infância. Ele nasceu em 1945 em Beth, Nova York. Seu pai, também chamado Joseph DeAngelo, foi um célebre piloto da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. Já sua mãe, Kathleen DeGroat, era garçonete do Denny's. Seus pais se divorciaram anos depois de seu nascimento e Kathleen se casou novamente. Foi quando a família se mudou para a Califórnia. Fato é que, na época dos crimes, a polícia até esbarrou com um pedaço de papel em uma das cenas do crime que poderia dar uma ideia aí da infância do assassino. O papel foi nomeado como evidência da lição de casa e parecia fazer parte de um diário. Nele estava escrito: "Louco é a palavra que me lembra a sexta série. Eu odiei aquele ano." DeAngelo também falava sobre um tal professor que o puniu por falar em sala de aula, forçando que ele escrevesse a mesma frase de 50 a 150 vezes como dever de casa. Quanto a isso, DeAngelo disse em seu diário: "Eu nunca odiei ninguém tanto quanto o odiei." E concluía dizendo que chorou porque estava envergonhado. Abre aspas, "Terei vergonha do meu sexto ano para sempre", disse ele. Algumas pessoas acreditam que a história da sexta série pode ter sido uma mentira, poderia apenas ser uma narrativa construída pelo assassino para confundir a polícia sobre seus reais motivos para cometer os crimes. Mas também há quem garanta que ele realmente se vê
como uma vítima, sendo que a sexta série teria sido o ponto-chave de sua vida para ele começar a nutrir um ódio profundo pelas pessoas. DeAngelo frequentou a Falls High School em Sacramento e depois a California State University para, curiosamente, se formar em justiça criminal. Ele se juntou à Marinha após a formatura e serviu na Guerra do Vietnã. No final dos anos 60, ele estava noivo de uma jovem chamada Bonnie Caldwell, que trabalhava como assistente de laboratório no Sierra College. Acontece que, por alguma razão, Bonnie cancelou o noivado e isso partiu o coração de DeAngelo. De acordo com o irmão de Bonnie, ela tinha muitas boas razões para terminar o romance. Algumas vítimas de DeAngelo disseram depois que, durante os atos, ele dizia: "Eu te odeio, Bonnie". Em 1973, Joseph James DeAngelo casou-se com uma mulher chamada Sharon Mary Hudley e eles tiveram 3 filhas juntos. Em 1974, ele se formou na academia de polícia e tornou-se um oficial em Visalia, na Califórnia. No ano seguinte, em 1975, um policial foi baleado por um criminoso conhecido há anos como Visalia Hunzer, que agora também foi identificado como sendo o próprio Joseph James DeAngelo. Já em 1976, ele foi transferido para o departamento de polícia de Auburn. Ele foi pego roubando uma lata de repelente de cachorro e um martelo de uma mercearia. Esses itens claramente deveriam ter sido uma bandeira vermelha, de que ele estava fazendo mais do que apenas furtar. Só que a polícia simplesmente o demitiu e não investigou mais nada. Depois de ser demitido do seu emprego, DeAngelo ameaçou matar o chefe de polícia, Nick Willick. Poucos dias depois de ser ameaçado, a filha desse delegado entrou correndo em seu quarto no meio da noite, dizendo que viu um homem mascarado lá de fora da sua janela, acendendo uma lanterna em direção ao seu quarto. Quando o chefe Willick saiu para verificar, ele viu marcas de sapato na janela da filha. Oficialmente, seu primeiro crime foi um roubo efetuado em Visalia, na Califórnia, em 1974. Isso quando DeAngelo já tinha se juntado à força policial. No começo, ele era bem desleixado, não usava máscara, e aí testemunhas foram capazes de descrever seu rosto para a polícia. Na época, ele tinha 29 anos, só que parecia muito mais jovem, então muitas pessoas acreditavam que se tratava de um adolescente. A polícia garante que ele não matou pessoas até ter pelo menos 30 anos, mas de acordo com o escritor policial Billy Jensen, que conversou com algumas das vítimas de DeAngelo, muitas delas afirmaram que DeAngelo tentou matá-las antes mesmo de 1974, o que refuta essa ideia da polícia de que ele só matou depois dos 30. Sendo assim, se a polícia realmente quiser investigar, vai descobrir aí que sua juventude foi muito mais sombria do que ele diz e revelará muitos outros crimes além dos roubos e furtos. Nos anos 70 e 80, várias jurisdições policiais não se comunicavam umas com as outras, o que facilitava a vida dos criminosos. E como DeAngelo era profissional, ele se aproveitava dessa brecha. Depois de cometer alguns crimes em um condado, ele corria e passava a cometer crimes em um outro. Mas depois de quase ser pego em um roubo, ele fez um grande esforço para evitar de ser visto e começou a usar tal máscara de esqui preta. Segundo a polícia, ele também planejava estratégias para cada um de seus crimes. Uma das façanhas de DeAngelo foi perder dezenas de quilos para mudar sua aparência e se ver livre dos retratos falados da polícia. Ele tinha como alvo casas térreas com layouts semelhantes, o que tornava mais fácil para saber como muitas pessoas estavam posicionadas dentro da casa. Além disso, ele dirigia pelos bairros criando uma espécie de mapa mental para ajudar a encontrar o melhor caminho durante a noite. Depois de invadir a casa de alguém, ele vasculhava a bolsa da vítima e procurava por sua carteira de motorista. E aí, quando ele se aproximava dos quartos, sussurrava seus nomes para deixar tudo ainda mais aterrorizante e simular que conhecia a vítima já previamente. A polícia agora sabe que ele escolhia suas vítimas aleatoriamente e estava deixando propositalmente pistas falsas para confundir os investigadores. Fato é que depois de anos mirando apenas em mulheres que estavam ali sozinhas em casa, ele começou a se aventurar um pouco mais e foi procurar casais. Ele vinha preparado com cadarços pré-amarrados para poder obrigar o marido a deitar de bruços e em seguida ele amarrava suas mãos. Depois disso, ele colocava uma pilha de pratos nas costas do homem. Se o marido se mexesse, ele escutasse o barulho dos pratos caindo, ele mataria a esposa imediatamente. Esse era o jogo. Portanto, o marido tinha que ficar imóvel enquanto ouvia a esposa sendo violentada. Às vezes, DeAngelo usava uma faca, às vezes uma arma, mas teve uma vez específica onde ele espancou a vítima até a morte com o tronco da lareira. Acontece que havia uma coisa em comum do qual DeAngelo não podia fugir, que era bem característica do seu próprio corpo. Todas as suas vítimas de estupro descreveram como tendo um pênis extremamente pequeno. Como resultado disso, esse detalhe acabou se tornando algo muito sério que fez com que os
os investigadores passassem a perguntar aos médicos locais se eles poderiam identificar pacientes com micropênis, assim descartando os potenciais suspeitos ali que tivessem um órgão mais bem dotado. Sabe-se que ele era um sádico psicológico que se divertia colocando muito medo no coração das pessoas. Para se ter uma ideia do terror psicológico que DeAngelo fazia, houve um caso onde uma vítima deitou em sua cama depois de ser agredida por ele durante vários minutos em silêncio. Sua filha estava deitada na cama ao lado dela o tempo todo, e quando a mãe perguntou à filha se ela estava bem, a garotinha sussurrou que sim. Nesse mesmo instante, DeAngelo ainda estava de pé no quarto, foi se escondendo na escuridão, e assim que a menina falou com a mãe, ele cambaleou para frente e empurrou a cama ao lado de sua cabeça. Depois disso, ele saiu em silêncio, deixando a vítima congelada na cama e repleta de medo. Só o medo das vítimas já lhe dava tempo suficiente para escapar antes que a polícia pudesse ser chamada. Só que, como a gente já falou anteriormente, o pior ainda estava por vir. Meses ou até anos depois de violentar a vítima, DeAngelo ligava para elas para provocá-las, sobretudo no Natal. Na ligação, ele dizia que voltaria para terminar o trabalho. De acordo com Carol Daly, uma mulher que trabalhava para o departamento de polícia do condado de Sacramento na década de 1970, eles realizaram uma reunião na prefeitura para discutir o estuprador da área leste. As pessoas estavam compreensivelmente aterrorizadas. Isso foi anos antes que os sistemas de segurança adequados fossem inventados. Na época, devido ao terror causado por DeAngelo, mais de 6.000 armas foram vendidas em apenas um mês. As pessoas estavam contratando serralheiros para colocar travas nas portas e outras compravam cães para mantê-los seguros. Durante a reunião da prefeitura para discutir o caso, um homem se levantou no meio da multidão e afirmou que ele não acreditava que esse maníaco fosse real, porque segundo ele não conseguia imaginar que qualquer homem permitisse que sua esposa fosse violentada ali com ele na sua própria casa. Só que depois de alguns meses, esse mesmo homem e sua esposa se tornaram vítimas de DeAngelo. Carol dele estava tremendamente abalada com aquela situação. Ela sabia que quem quer que fosse aquele perturbado maníaco, ele provavelmente estava naquela reunião daquela noite e deveria estar ali saboreando o medo que causava nas vítimas. Mais tarde, como não podia mais trabalhar como policial, Joseph DeAngelo tornou-se um grande mecânico de caminhões para uma rede de supermercados chamada Save Mart. De acordo com um de seus colegas de trabalho, DeAngelo agia como se tivesse medo de se meter em encrenca. Ele nunca se atrasou para o trabalho, nem nunca ligou para dizer que estava doente. Só que secretamente, DeAngelo continuava seus crimes durante a noite. Ele só parou em 1986. Ninguém sabe ao certo por que ele escolheu aquele ano para parar suas execuções, exceto que foi nesse mesmo ano que a sua filha mais nova nasceu. É possível que ele tenha chegado a um ponto em que simplesmente não podia mais continuar vivendo uma vida dupla. Tava difícil manter os segredos de sua família. Só que a polícia também acredita que ele pode ter continuado seus crimes, porém de um modus operandi diferente. Fato é que em casa ele tinha fama de ser um homem raivoso e muito violento. As pessoas da vizinhança evitavam interagir com ele e nunca se aproximaram a ponto de serem amigos. Certa vez ele deixou uma mensagem de voz para um de seus vizinhos ameaçando matar a família toda. O dono da casa então reconheceu a voz de DeAngelo e bateu na sua porta para confrontá-lo. DeAngelo respondeu que deixou sim a mensagem de voz porque o cachorro da família estava latindo demais. Seus vizinhos costumavam ouvir Joseph DeAngelo gritando e xingando a sua esposa e filhas dentro da casa. Ele não parecia se importar com o que as pessoas pensavam dele, porque frequentemente ele ficava no seu jardim gritando com ele mesmo. De acordo com os vizinhos, ele gritava: "Eu vou te matar", mesmo que ninguém estivesse lá. Enquanto isso, o investigador do condado de Sacramento, Paul Hollis, estava caçando o assassino de Gaunt State. Essa caça durou 24 anos. Hollis estava se preparando para se aposentar, mas mesmo assim se mantinha obcecado em resolver o caso. Ele finalmente conseguiu que uma empresa de DNA concordasse em trabalhar com ele e enviou o DNA do assassino de Gaunt State, que passou por um banco de dados online em janeiro de 2018. Através dessa tecnologia, ele conseguiu encontrar o seu primo de terceiro grau. Hollis levou isso para um promotor do condado de Sacramento, que designou uma força-tarefa para vasculhar toda a sua árvore genealógica. Antes desse momento, Joseph James DeAngelo nunca havia sido um dos possíveis suspeitos. Portanto, ele conseguiu se esconder por mais de 44 anos. Um dia antes de entregar sua arma e distintivo, Paul Hollis estava sentado do lado de fora da casa de DeAngelo. Nesse ponto, ele estava tão cansado pelo número de suspeitos já descartados ao longo de todos os anos, que ele não tinha certeza de que DeAngelo seria de fato o assassino. Nisso, Hollis se perguntava se ele deveria simplesmente bater na porta de DeAngelo,
pedir uma amostra de DNA para que pudesse descartá-lo como suspeito, ou se manter na surdina, esperando que as amostras de DNA revelassem que de fato ele era o assassino. No fundo, ele sabia que as amostras de DNA levam tempo para serem processadas, e se DeAngelo realmente fosse o assassino, teria tempo para fugir. Durante as suspeitas, a polícia seguiu DeAngelo em locais públicos e dessa forma conseguiram recuperar seu DNA em impressões digitais, limpando a porta do seu carro e também fuçando o seu lixo. O laboratório criminal e a força-tarefa de Sacramento trabalharam sem parar para ligar os pontos para provar sem uma dúvida de que ele era o assassino de Golden State. Após obter sucesso em sua busca, a polícia conseguiu um mandado de busca para entrar na casa de Joseph James DeAngelo e assim prendê-lo. DeAngelo ficou chocado. A polícia no local disse que podia ver em seus olhos que ele estava tentando encontrar uma maneira de escapar. Depois de preso, ele nem tentou negar que era o assassino do Golden State. Ele simplesmente disse: há um assado no forno. No momento de sua prisão, ele morava com uma de suas filhas e sua neta. Isso porque há anos sua esposa já havia o deixado. Depois que a polícia prendeu Joseph DeAngelo, em abril de 2018, sua longa viagem pelo sistema legal começou. Embora os crimes tenham ocorrido em 6 condados diferentes, DeAngelo foi julgado por várias acusações de assassinato em um único julgamento. A audiência de pré-julgamento viu o juiz White permitir a evidência de DNA e decidir a favor do pedido da promotoria de amostras de bochecha adicionais de DeAngelo. Em 29 de junho de 2020, DeAngelo se declarou culpado de 26 acusações de violação sexual. Ele acabou sendo acusado de 13 assassinatos com circunstâncias especiais adicionais, bem como 13 acusações de sequestro por roubo. Embora o estatuto de limitações para os muitos estupros de que ele é acusado tenha expirado, ele recebeu 11 sentenças consecutivas de prisão perpétua pelos crimes que admitiu, mais uma sentença de prisão perpétua adicional e mais 8 anos, garantindo que ele morra na prisão. Ainda que a pandemia de Covid-19 tenha atrasado a audiência preliminar de 12 de maio, o julgamento do assassino de Golden State finalmente pôde avançar em junho. Em agosto, Joseph James DeAngelo recebeu várias sentenças de prisão perpétua. Uns dias antes de sua sentença, várias de suas vítimas e outras que o conheciam se dirigiram ao tribunal. A mulher que foi amarrada por DeAngelo quando tinha apenas 7 anos de idade, enquanto ele violentava sua mãe, disse que ele era a prova de que os monstros são reais. Ela concluiu dizendo que conheceu o bicho-papão. A irmã de uma outra vítima disse que espera que ele apodreça no inferno. Atualmente, DeAngelo tem 75 anos e provavelmente ele nunca mais verá a luz do dia.